Olá a todos. Então, nós vamos começar a nossa apresentação da nossa comunicação. Eu e Marina Cardoso Nascimento, minha aluna de iniciação científica, iniciação à pesquisa da UFG. Eu, Priscila, professora do Departamento de Línguas Estrangeiras. Então, vamos apresentar essa comunicação intitulada Narcisa Amália, uma prosadora jornalista. Narcisa Amália foi poeta, tradutora, jornalista, feminista, abolicionista e republicana do século XIX brasileiro. Sua obra mais conhecida e estudada é Nebulosas, de 1872, livro de poesias, exaltado em sua época, por exemplo, pelo próprio imperador Pedro II e Machado de Assis. Já a sua produção jornalística é um pouco ainda desconhecida e estudada. Afirma-se que Narcisa Amália teria sido a primeira mulher a se profissionalizar como jornalista no Brasil. Zaide Musar, no seu livro Escritoras Brasileiras do século XIX, do ano 2000, comenta tal afirmação, observando a projeção dos artigos da autora pelo país. Anna Friedrich, no artigo Narcisa Amália, Poeta Esquecida do século XIX, de 2017, atribui o protagonismo da poeta jornalista à constante contribuição de Narcisa Amália para os jornais locais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Contudo, ainda não é possível aprofundar as motivações e justificativas para tal afirmação. Pensando nessa investigação, é que eu e Marina, desenvolvemos um trabalho de iniciação à pesquisa PIVIC entre os anos de 2019 e 2020, pela UFG, buscando verificar, investigar e repertoriar a atuação de Narcisa Amália na imprensa brasileira. Além de Nebulosas, de 1872, Narcisa Amália se dedicou a escrever artigos, cartas, críticas na imprensa do início dos anos de 1870 até, pelo menos, os anos de 1890. De artigos e cartas de opinião a narrativas em prosa poética, ela centrou sua escrita e atuação na defesa da instrução popular, igualdade, liberdade, emancipação feminina, do abolicionismo e do republicanismo. Nessa intervenção, apresentaremos algumas das análises e reflexões desenvolvidas no referido trabalho de iniciação à pesquisa, abordando dois textos da jornalista. O artigo A Imprensa, escrito em 2 de fevereiro de 1888 e publicado no jornal O Garatuja, do Rio de Janeiro, em 4 de março do mesmo ano, e também a narrativa Por Montes e Vales, datado de 1º de novembro de 1887, publicado no suplemento literário do jornal Correio da Manhã de Lisboa, em 23 de janeiro de 1888, e, posteriormente, no Jornal Brasileiro Imprensa Ituana, órgão imparcial, Jornal de São Paulo, no dia 14 de março de 1888. Então, temos aqui duas imagens desses dois jornais. Ressalte-se que a narrativa, publicada como conto, segundo o que pudemos apurar até o momento, foi primeiramente publicada em Portugal e somente depois no Brasil, conforme os dados que acabei de apresentar. Esse dado nos leva a pensar em pelo menos duas hipóteses, naturalmente a serem melhor investigados ainda, que são, em primeiro lugar, as relações de Narcisa Amália com escritores, jornalistas e editores portugueses, e, em segundo, o interesse da imprensa portuguesa em artigos e narrativas não só sobre a situação política e econômica do Brasil, mas também sobre suas paisagens e riquezas naturais, mesmo nos anos de 1880, quando a prosa literária, como se sabe, as correntes ideológico-literárias românticas e nacionalistas já haviam perdido espaço para as ideias e a estética realista. Então, agora a gente vai se aprofundar
na apresentação de ambos os textos e na apresentação de uma breve análise das relações entre ambos. Então, olá a todos. Começando quanto a essa análise deste primeiro artigo à imprensa, a Narcisa vai introduzir esse artigo pelo conceito do que seria a imprensa. E para ela, eu já cito, seria a grande arte de multiplicar o livro e o pensamento, que isso vai surgir no século XV. Mas antes disso, de aprofundar quanto a o que seria essa imprensa, o desenvolvimento dessa imprensa, ela vai lembrar como era demorado o processo de produzir esse objeto livre e como seu acesso ele era restringido ao âmbito acadêmico ou aos conventos. Então, ela vai dissertar sobre as tentativas de impressão até chegar no modelo desenvolvido por Gutenberg. E, sem querer passar por toda a história desse invento, dessa tecnologia, ela vai enfatizar a importância da popularidade que essa descoberta adquiriu na modernidade. E essa descoberta também ela vai atingir diversas camadas da sociedade de todas as épocas. Então, ela, ainda deslumbrada com os avanços consequentes da descoberta da imprensa, ela vai continuar dissertando sobre a grande importância da difusão de notícias que, através desse jornal, vai se tornar uma disseminação mais completa, por assim dizer. E sejam informações científicas ou se tratando de um veículo que vai promover a literatura por prazer ou a literatura que afronta, isso vai abranger diferencialidades presentes no meio social e diversos espaços e paisagens que vão se transformando e modificando a chegada dessas informações. Então, ela vai perguntar diretamente ao leitor quem seria responsável por essa, cito, estupenda metamorfose. E logo em seguida ela vai responder que seria a imprensa. E na terceira parte do texto, ela vai exemplificar o poder dessa imprensa com a menção ao jornalista, escritor farmacêutico José Carlos do Patrocínio. Ela vai elogiar suas publicações, que concretizam a ideia moderna do que seria essa imprensa, e dissemina através desses escritos a sua arte, e bem como a sua luta como abolicionista. Segundo a autora, através de sua pena, através de sua escrita, ele poderia transformar a mente daqueles que eram contrários à emancipação dos escravos. Agora, adentrando a segunda narrativa, Por Montes e Vales, que é uma encantadora narrativa desenvolvida pela escritora Narcisa Malha, e trata-se de uma prosa profundamente poética, em que ela vai delinear um deslumbrante cenário natural para o leitor, e isso vai destacar em alguns textos da história, como quando a escritora ela deseja expressar o que a protagonista sentiu ao ver a Baía de Guanabara. Então, eu cito o seguinte trecho, presente na primeira parte, nomeada A Paisagem. Tinta misteriosa e bela, misto do glauco dos mares com azul infinito. O seu segredo escapa à paciente indagação do artista, e os nossos melhores pintores tentam, mutualmente, reproduzi-la nas suas marinhas. Então, toda essa narrativa, todo esse texto, ele vai ser contado pela própria protagonista, que não tem seu nome revelado. E a convite de um cavalheiro, de um dono de cafezal, a narrativa vai transcrever o passeio dessa protagonista que vai visitar essa propriedade, e acompanhada de sua filha e dama de companhia. Então, ela vai narrar tudo o que ela vê enquanto caminha, encantada com as montanhas, com os montes fechados de arbustos, e ela diz que se trata de uma riqueza única de seu país. Ela vai comparar o seu espanto, deslumbramento, quando visitaram anteriormente o contraforte de Itatiaia. Então, ela vai continuar citando algumas das maravilhas do estado do Rio de Janeiro, como Corcovado, a Baía de Guanabara, assim como paisagens que elas vislumbram no tempo presente da narrativa, como o Pico das Agulhas, a Serra da Mantiqueira, que se estende pelos 3 estados da região sudeste, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, esse que é o espaço também alcançado pela narrativa. Assim como o espinhaço da Bocaina, pertencente ao estado mineiro, também mencionado, também menciona o município de Campos Belos.
Então, as largas estradas, agora ela vai chegar nessa parte em que se visualiza essas estradas de ferro, elas perturbavam toda aquela paisagem pacífica descrita anteriormente, com a sua fumaça, os silvos barulhentos, e com a menção ao Rio Paraíba, ela vai finalizar essa primeira parte do conto. A segunda parte do conto vai ser denominada Obicuíba, que é uma árvore comum à região sudeste do Brasil. E as personagens continuam percorrendo o cafezal, e a narradora, como de costume, as prosas de Narcisa Amália, ela não apenas descreve a natureza, ela vai nomear as plantas e pássaros, todos específicos do bioma Mata Atlântica, que abrange a região em que o conto se passa. Então, a personagem ela vai mudar o seu curso ao avistar essa frondosa árvore, uma bicuíba, e passa em escrevê-la. Ela vai escrever o seu tronco, sua força, sua altura, as formas que as raízes abraçam a terra, a sua folhagem, sua cor. Então, por fim, a personagem ela exclama uma saudação a essa árvore, que representa, segundo ela, uma afirmação ao estrangeiro, a pujança criadora da ubérrima plaga Brasília. O que isso quer dizer? Ao estrangeiro, seria a exuberância criadora da fecunda região brasileira. Então, analisando e refletindo sobre ambos os textos que foram rapidamente apresentados, nós temos que Narcisa Amália, ela disserta sobre a imprensa, ela demonstra considerar não apenas como essa revolucionou a forma de produzir o livro ou outras mídias impressas, ela também lembra que com a popularização da informação pelos periódicos, cito, a educação progressiva do homem coletivo vai ser influenciada. E segundo a autora, a palavra emociona, o livro instrui, mas só o jornal cava, revolve. A imprensa feminina em especial, ela vai despontar no início do século XIX, no Brasil, e desde a sua gênese, como afirma Buitoni no seu livro Imprensa Feminina, ela está extremamente ligada à literatura. Então, era comum encontrar nessa imprensa, além dos conteúdos literários, temáticas como moda, decoração, família, e como se sabe, com o passar dos anos, essa imprensa ela vai se tornar politicamente engajada, ela vai tomar uma forma mais politicamente engajada. Então, conforme Duarte constata na introdução do seu livro Imprensa Feminina e Feminista do Brasil, de 2016, nas primeiras décadas do século XIX, surge quase que simultaneamente a literatura, a imprensa e a consciência feminista no país. Observando, então, os textos aqui apresentados à luz desses estudos sobre a imprensa feminina, sobre as relações entre literatura e imprensa, é possível afirmar que a prosa, desenvolvida por Montes e Valles, vai transportar o leitor para esse cafezal e para aquela paisagem que a personagem percorre. A escrita literária ela vai possibilitar isso, e a prosa poética da autora também vai permitir, principalmente, a criação de imagens da paisagem e de experiências sensoriais da narradora. A escolha de uma narrativa em primeira pessoa do singular, ela vai produzir esse efeito de dimensão. Suas palavras não vão apenas descrever por onde ela passa, mas também vão ilustrar, vão mostrar o que ela sente e deseja transmitir. Então, essa adoração pela natureza da poesia, da poetisa, ela é muito presente tanto em suas poesias quanto em seus artigos, e ela parece ter mais liberdade ao desenvolver essa prosa, tanto por todo o trabalho de vocabulário elaborado, traduz o seu cuidado em difundir as belezas e o apreço que ela sente pelas riquezas do seu país. Então, alguns principais cartões postais do estado do Rio de Janeiro, como eu já citei, eles exemplificam o deslumbramento da protagonista ao observar sua volta, e é uma maneira de retomar sua lembrança quando visitara o Contraforte do Itatiaia, em sua última excursão com o Corcovado, e a Baía da Guanabara. Então, essa primeira parte da paisagem ela vai dizer ao leitor de maneira geral o que é percebido pela sua trajetória até o cafezal. E na segunda parte, a bicuíba, espécies da Mata Atlântica, elas vão ser especificadas, como o próprio subtítulo diz, a bicuíba é uma árvore específica da região sudeste. Então, vai detalhar ainda mais a caminhada dos personagens, que são igualmente mencionados também o ananá silvestre, que é um fruto típico das regiões tropicais, a planta medicinal graguatá,
a palmeira brejaúva, o manacá da serra, a planta coerana, também específicas dessa região em que a personagem vai perpassar. Então, os leitores que estão em estado nacional, que estão em território nacional, ou até mesmo os leitores que estão em outro continente, eles vão poder acessar imageticamente essa paisagem e se deleitar com parte dessa beleza natural brasileira. Então, o que poderia exemplificar melhor essa grande capacidade, esse grande poder que foi possibilitado através da invenção da imprensa, se não permitir que informação, imagens e até mesmo sensações, elas criadas através dessa escrita literária, viajem até o leitor para que esse explore um lugar que ele nunca tinha visto antes. Então, essa é uma das grandes contribuições da imprensa na sociedade a partir da modernidade, que Narcisa vai destacar em seu artigo sobre a imprensa. Essa competência de concretizar e enfatizar pensamentos e ideias que vão lhe causar fascinação. E ela fez parte disso, contribuiu, não só na disseminação de conteúdos, também na sustentação de outras lutas, ao passar informações, divulgar trabalhos femininos, em uma época que o conteúdo não era produzido majoritariamente por outros colaboradores e sociabilidades masculinas. Então, sua atividade, assim como de outras grandes jornalistas, escritoras, elas estabeleceram um diferencial para uma imprensa feminina que se fortaleceu também no Brasil. Isso, deixamos aqui, então, algumas referências, as referências bibliográficas que nós citamos, e terminamos, assim, nossa apresentação, agradecendo a atenção e interesse de todos. Obrigada.